Perfeccionismo. Nossa, tô brincando pra caramba, mas vamos lá. Perfeccionismo. Parece que nunca tá bom o suficiente. E isso é claramente a mente de um perfeccionista. Pra eles, nunca tá bom o suficiente. Eu me considero um pouco perfeccionista e, sinceramente, se você clicou nesse vídeo, você provavelmente também se considera um pouco perfeccionista. Mas, diante de tudo isso, será que ser perfeccionista é bom ou ruim? Eu fiz várias pesquisas e também vários exercícios de autoanálise e eu tenho o meu veredito. Agora que eu consegui um ângulo melhor, vamos começar a conversar. O perfeccionista, ele nunca se contenta com o que faz. E sim, eu também tô me identificando um pouco com isso. Mas na verdade ele nunca se contenta, nunca tá bom o suficiente. E esse é o ponto. Isso pode fazer muito mal pra gente. Tudo bem que tem aquele lance de olhar pro perfeccionismo como um espaço de melhoria contínua. Só que na verdade a gente já tá falando sobre a diferença entre perfeccionismo e a busca pela excelência. Um perfeccionista é aquela pessoa que busca a perfeição. Só que a perfeição, ela não existe, porque ela é algo intangível, a gente não consegue ser perfeito. Isso me lembra até uma frase, ela diz mais ou menos o seguinte, ó: somos seres imperfeitos que buscam a perfeição a todo custo e que tem que lidar com a frustração de não atingi-la. Então, é basicamente isso. A gente vai sempre buscar a perfeição, só que a gente nunca vai conseguir atingi-la, porque nós somos seres imperfeitos. E seres imperfeitos não conseguem atingir a perfeição. Mas agora, a busca pela excelência, ela é diferente. Porque você não está buscando a perfeição, você está buscando o seu melhor. Buscar o seu melhor é diferente de buscar a perfeição, já que, como eu falei, a perfeição não existe. Então é esse processo de melhoria contínua, se agarrando ao processo. Isso me lembra muito Aristóteles, que ele fala o seguinte, ó: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Portanto, excelência não é um ato, e sim um hábito. É literalmente isso. A excelência, ela pode ser atingida, a gente busca pela excelência, a gente busca a excelência, e a gente só vai conseguir atingir a excelência através da repetição. Então, repetindo aquele mesmo comportamento todo dia, para assim a gente atingir a excelência. Beleza. Só que, na minha humilde opinião, esse processo de melhoria contínua me lembra uma frase que eu gosto muito, que é a de 1% melhor a cada dia, que é a filosofia aqui do canal e também no meu podcast, o Autodesenvolvimento Narrado. A gente conversa muito sobre questões relacionadas ao desenvolvimento pessoal e alta performance, e ser perfeccionista também, querendo ou não, entra nesse meio. E a gente tem um episódio no qual falamos só sobre esse tema, a gente fica debatendo e conversando sobre essas questões. Existem vários tipos de perfeccionista e várias nuances entre eles, só que na minha humilde opinião tem dois tipos que se destacam. Entre eles a gente pode citar o primeiro, que é aquela pessoa que ela não vai começar aquela coisa, ela não vai começar a atividade que ela precisa fazer por saber que não vai conseguir atingir o padrão elevado que ela mesma coloca para poder começar, para poder fazer aquela atividade. É literalmente essa pessoa que ela coloca padrões muito elevados, então ela coloca metas muito irrealistas para as coisas que ela vai fazer e por isso ela nunca começa. No fundo ela sabe que ela não vai atingir aquilo por causa das metas altas que ela mesma colocou. Então literalmente você não vai começar a fazer aquilo por ser perfeccionista. Então é como se fosse uma procrastinação disfarçada. O segundo tipo de perfeccionista, ao contrário desse que não começa, é aquela pessoa que não vai terminar. Então você vai começar a fazer aquilo, só que você não vai terminar. Por quê? Tem muitos detalhes para ser corrigidos antes de entregar o produto final. Por não entregar aquilo que a gente precisa entregar, a gente não vai ter um feedback sobre aquele produto. Vamos supor, eu comecei esse canal, o meu primeiro vídeo é horrível, horrível. A edição dele é muito ruim. Mas se eu não tivesse feito ele, eu não teria esse processo de melhoria contínua para poder estar onde eu estou hoje, melhorando minha edição, melhorando minha narração, melhorando o jeito que eu vou me expressar diante da câmera, no qual o primeiro vídeo eu nem gravava, nem aparecia, quer dizer, a gente tem que se preocupar mais em entregar para poder receber feedbacks, para poder estar evoluindo. O processo de melhoria contínua, ele começa quando a gente entrega o que a gente precisa entregar, não necessariamente quando a gente está produzindo aquilo. Então é os dois principais perfeccionistas, aquele que não começa e o que não termina. E eles são igualmente horríveis para você, vão te prejudicar em diversas maneiras. Sim, e eu novamente mudei o ângulo porque aquele ali tava mais ou menos tava um ângulo ruim. Mas um fato que é engraçado e que poucas pessoas sabem é que antes desse canal aqui, eu tinha um outro canal quando eu era mais novo. Era um canal que eu, eu ficava jogando Clash Royale, me divertia bastante fazendo. Só que o que é engraçado, literalmente, é que eu começava a fazer os vídeos com essa câmera aqui. E a qualidade dessa câmera, ela não é tão boa. É óbvio que numa luz melhor, ela talvez fique melhor, né? Mas antigamente eu tinha uma má iluminação no meu quarto. Tinha uma questão também do áudio, que eu só recebi um feedback do áudio, porque meu áudio era muito baixo. Eu só recebi um feedback de um amigo meu, que ele viu meu vídeo e falou assim: ó, Léo, por que você não pega um fone de celular e conecta e grava a sua voz? Mano, esse cara é muito inteligente, porque eu gravava o áudio só com a câmera, e o áudio da câmera não é tão bom assim.
É que nem o áudio do celular. Agora eu tô com um microfonezinho bem melhor pra poder estar gravando. Mas a gente precisa estar fazendo, recebendo feedbacks para assim a gente ter a melhoria contínua. Mas vamos conversar um pouquinho agora dentro do carro. Quero testar um ambiente diferente com vocês. Beleza, vocês já repararam que um perfeccionista, ele nunca tá descansando? Ele tá sempre ali trabalhando, sempre empenhado, ele não tem um tempo pra relaxar e curtir a vida. Eu não tô falando que curtir a vida é uma definição única, pelo amor de Deus, mas curtir a vida é você dar ali uns momentos para o seu corpo também descansar, sua mente também descansar. Que um perfeccionista raramente faz, ele tá sempre preocupado com os mínimos detalhes e tá sempre focado nisso, e isso é um problema a partir do momento que faz muito mal para nossa saúde mental, né? Então você não vai ter esse tempo para relaxar. E esse tempo para relaxar é o que a gente precisa como ser humano. Sabe uma pessoa que todo mundo fala que é perfeccionista e na minha opinião, ela não é mais? É o Cristiano Ronaldo. Todo mundo conhece o Cristiano Ronaldo pela sua história de disciplina, por estar sempre focado em melhorar, sempre ali aperfeiçoando os detalhes. Ele é muito meticuloso no que ele faz. E isso poderia, teoricamente, tornar ele um perfeccionista. E dá pra perceber que ele já foi perfeccionista por diversas atitudes tóxicas que ele tinha. Ele nunca soube lidar bem com os erros, então sempre que ele errava, ele descontava em diversas outras pessoas. Tem até um caso de um repórter, o CR7 literalmente insultou o cara sem motivo nenhum, por estar frustrado pelos próprios erros. Então tá ali uma atitude tóxica, você tá descontando as suas frustrações nos outros, sendo que eles não têm nada a ver com a sua falha. Uma característica muito marcante de um perfeccionista é não saber lidar com os erros. Entendem os erros como algo a ser evitado a todo custo. E já uma pessoa que ela não é perfeccionista, ela vai entender que os erros fazem parte para um bom aprendizado. Então vai utilizar o erro ao favor delas. O que aconteceu com o Cristiano Ronaldo ultimamente. A gente vê que ele deu uma melhorada na maneira que ele lida com os erros. Ele não desconta mais nas pessoas. Ele entende que o erro faz parte para ele conseguir evoluir. E a partir do erro, ele encara como aprendizado e melhora no detalhe da sua jogada, da onde ele errou, ele consegue tirar o máximo de proveito disso. E aí a gente percebe que um perfeccionista ele tem vários traços tóxicos, né? Além desse de não saber lidar com o erro, a gente também pode citar aquela pessoa que espera muito dos outros. Então, além de ela exigir muito dela mesma, um perfeccionista exigir muito dele mesmo, ele vai exigir muito das pessoas que estão ao seu redor. Na maioria das vezes, essas pessoas que estão ao redor do perfeccionista, elas não querem esse nível de exigência para cima delas. Isso pode chocar muito, porque o perfeccionista ele vai esperar muito daquela pessoa e aquela pessoa não está disposta a entregar em tudo que aquele perfeccionista espera. Eu acho que a gente tem que buscar pelos detalhes, buscar em aperfeiçoar o máximo que a gente pode, principalmente cada detalhe, a gente tem que olhar para esses detalhes, mas a gente não pode deixar o traço perfeccionista atrapalhar nas nossas atividades. Então, se você está com vontade de fazer alguma coisa e você fica colocando diversos empecilhos de uma certa forma de que você ainda não está pronto, você não tem estrutura suficiente, você não tem dinheiro suficiente, qualquer coisa, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho de pensar nessas coisas e começar a fazer. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente vai começar a aperfeiçoar aquilo. Você vai entregar um produto ruim na primeira, isso é normal. Mas a partir do momento que você aperfeiçoa aquilo, você vai conseguir construir coisas muito boas. Então essa é a mensagem final que eu termino esse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Eu vou pedir para você deixar o like e também se inscrever no canal, para que assim eu possa trazer cada vez mais conteúdos relacionados ao desenvolvimento pessoal.